Paz de Cristo aos irmãos presentes, uma boa noite. Vamos iniciar mais um dos nossos estudos bíblicos, que nós realizamos aqui quinzenalmente na Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo de Ibipitanga. E hoje, especificamente, nós vamos passear por alguns versículos bíblicos e eu acredito que o modo como eles vão se encaixar especificamente nesse assunto é um tanto quanto curioso. Então, convido os presentes a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 11. E aí, no livro de Gênesis mesmo, nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 9 do capítulo 11. Acompanhe a leitura comigo. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Guardem o versículo 6. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Engraçado que todos os eia anteriores eram das pessoas, e aqui nós temos um eia da Trindade, né? Semana passada não, 15 dias atrás o Alex falava de Trindade, né? Aqui é mais um dos versículos em que Deus está falando com mais alguém além dele mesmo. Versículo 8: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Lembrando que o Senhor aqui está no plural por causa do eia, né? Desçamos no plural e confundamos ali a sua língua. O Senhor confundiu, eia, desçamos, confundamos. O Senhor é três, e ainda assim é um único Deus. Onde que nós vamos trabalhar esse tema especificamente, já que Torre de Babel dá margem para muitas coisas, né? História da linguagem, história dos idiomas, né? Filologia. A gente pode abordar também a questão do nascimento dos governos. A gente pode abordar em Torre de Babel o princípio, a semente do que seriam as nações que se formariam ao longo do tempo. A gente pode abordar a Trindade, como a gente acabou de explanar bem rapidinho aqui nesse ponto. A tradução que a gente leu é a edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, mas o tema específico do estudo da noite é as visões bíblica, filosófica e histórica de poder e autoridade. E basicamente eu creio que é mais produtivo a gente trabalhar esse tema fora do período eleitoreiro, porque muita gente confunde autoridade com governo. Isso inclusive até em alguns versículos bíblicos, como a gente vai observar ao longo do estudo dessa noite. Então, para podermos começar, vamos usar uma definição mais estrita, mais fechadinha do que seria poder, já que o objetivo é falar sobre poder e autoridade na visão bíblica, na visão filosófica e na visão histórica. E a gente precisa de um termo que não se confunda com muitas palavras diferentes de pensadores diferentes a respeito do que essa palavra quer dizer. A gente vai usar aqui como definição de poder controle por meio, seja do medo, seja da influência, seja da satisfação, seja do credo, seja da organização. Poder é controle. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de
deixar aqui claro para os irmãos antes de nós continuarmos a nossa reflexão aqui dessa noite. Então, lá no grupo de filosofia que eu faço parte, no Telegram, a gente volta e meia discute alguns temas e eu vou trazer aqui as visões que alguns dos meus colegas de lá, que nem todos são cristãos, têm a respeito do que seria a manifestação do poder através do governo. Lembra que a gente vai falar de poder e autoridade, tá? E lembrem que eu pedi para vocês guardarem o versículo 6 de Gênesis 11, que a gente vai voltar nele mais na frente. Um dos meus colegas no grupo respondeu o seguinte: olha, o Estado, enquanto governo, enquanto poder de governo, é uma manifestação eterna, onde é necessário que ele exista para que se controle os instintos da natureza humana, seja através de dogmas e doutrinas, leis divinas ou humanas, pois os líderes que conceberam essas leis eram sábios e estavam cientes da capacidade do homem de fazer o mal quando o homem está livre de inibições. O que é uma inibição? Inibição é proibição. Inibição é uma coisa que, olha, eu quero fazer isso, mas alguém me inibiu, né? Inibição pode ser vista, inclusive, como, entre aspas, um sinônimo próximo de proibição. Por que eu estou falando de sinônimo próximo? Torre de Babel é uma das histórias que serve para a gente abordar temas linguísticos, e não existem sinônimos perfeitos em linguagem. Para quem acha que existe sinônimo perfeito, vai na lanchonete e pede um cão quente, né? Ninguém faz isso. A gente sabe que cão é cachorro, mas a gente pede um cachorro quente. Então não existem sinônimos perfeitos. Aqui estamos usando uma aproximação. Um outro colega no grupo de filosofia respondeu o seguinte: se você acredita em definições metafísicas de liberdade, tudo bem, poder é como você descreveu. Mas no meu ponto de vista, uma pessoa um pouco mais laica, eu detesto essa palavra, disse: no meu ponto de vista, a vontade de poder é maior e precede qualquer conceito. Então, idealizar ou defender um Estado, ou seja, um governo humano, como algo mais do que humano, é um delírio metafísico, porque o primeiro colega que colocou o depoimento dele, cria que as leis eram formuladas a partir de dogmas divinos ou de sábios humanos, para conter as inibições do mal no coração do homem, certo? Um terceiro colega responde o seguinte: poder talvez seja a única verdade que se pode aprender do outro, e sempre apontará para a violência física. Poder é violência física, na opinião desse meu outro colega. A violência verbal, por exemplo, xingar, ofender, humilhar outra pessoa, é um estágio prévio, anterior da violência física, ou uma emulação, ou seja, um disfarce para a intenção de violência física. Inclusive esse pensamento pende um pouco para a esquerda, né? Antecipar a violência pela linguagem, por mais que algumas vezes isso até seja verdade, tá? Mas aqui temos alguns pontinhos de discordância. Um outro colega meu responde o seguinte: olha, é impossível um Estado, ou seja, um governo, de não poder e de não violência, fazendo uma distinção do que os colegas anteriores haviam falado. Um Estado deve ser capaz de emular a violência física, e quando um Estado deixa de existir, ele passa a ser o próprio sujeito que violenta fisicamente, ou seja, ele acredita que o Estado, quando ele permite que a violência aconteça, já não temos mais Estado. Aqui já é uma opinião interessante até. Então, períodos de guerra não teriam de verdade um Estado, teria uma tirania. Períodos de ditadura não teriam de verdade um Estado, mas uma tirania. E aí ele termina a opinião dele dizendo que o melhor Estado é aquele que imita, emula a violência física por outros meios, principalmente o verbal, o diplomático. Então, o Estado eficiente para ele seria aquele em que você coloca as suas questões diante da lei e a lei responde adequadamente, né? O que é mais ou menos o que se pensa quando se trabalha com direito. E por que eu estou falando disso? Nós estamos seguindo um roteiro de leitura bíblica, quer dizer, nem todos. Eu, particularmente, eu tenho um roteiro que é um pouco diferente do roteiro padrão, que a igreja segue de leitura anual. A gente já terminou 2 Samuel, pastor, na leitura oficial? Ainda está em 2 Samuel, certo? 1 Reis. Então, os livros do Antigo Testamento,
e mais tarde a gente pode elaborar alguns estudos para ser um pouco mais específico sobre eles. Eu particularmente estou preparando um estudo sobre Gênesis, porque eu acho que é um livro profundamente rico na Bíblia, e que às vezes a gente passa batido por coisas importantes dele. Essa é uma delas, o nascimento do germe que se tornariam as nações a partir da separação linguística que Deus coloca. E nação é um estado, por mais que tenha antes de um governo de autoridade para inibir o mal no coração do homem, existe uma identificação cultural com o local, com uma linguagem, com pessoas, né? Então, basicamente é por isso que a gente diz que a família é anterior ao Estado e a religião é anterior ao Estado, né? Não começa tendo alguém mandando você fazer isso ou não fazer aquilo, começa simplesmente com pessoas vivendo junto com outras pessoas, certo? Então, a gente poderia dizer que inclusive as primeiras associações humanas são pré-Estado. Quando a gente olha para o antigo Israel, Israel me parece um laboratório de Deus para muitas coisas, inclusive para a questão de como se distribuem formas de governo. Caso os irmãos não se recordem, a gente não começa tendo reis em Israel, a gente começa tendo patriarcas. Esses patriarcas eram o quê? Eram líderes de clãs. Clãs são famílias, as 12 tribos de Israel, as 12 famílias de Israel, os 12 clãs de Israel. Filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, que foi o amigo de Deus, aquele que recebeu a promessa de Deus de que através dele haveria uma grande descendência, e Deus formaria a partir dele também uma grande nação. Aqui entendendo a promessa física relacionada à nação de Israel e entendendo a promessa espiritual do Israel de Deus, que é a soma de todo mundo que crê, seja israelita de sangue ou não. O Alex também ele aborda bastante esse tema aqui nos estudos em que ele traz à frente. E um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui é que depois da fase dos patriarcas, tem o quê? Tem o exílio lá no Egito, em que o povo fica preso por 400 anos, preso entre aspas, né? Não foram exatamente todos os anos de perseguição, de cativeiro. A gente sabe que uma parte do tempo a família de José ainda era conhecida, né? Só que depois que eles se tornam muitos, ocorre um processo de escravização. Esse processo de escravização demora bastante, Israel sofre bastante. Deus levanta Moisés, eles saem do Egito, eles vão para o local onde se formaria a nação de Israel, na terra de Canaã, e lá eles não estabelecem governo. O que eles fazem? Eles dividem a terra. Eles dividem a terra como herança de cada uma das tribos, com exceção de Levi, que não recebe a herança, porque Levi foi tomado para Deus, para que ele servisse no tabernáculo, posteriormente servisse no templo. Eram pessoas que não tinham herança física, a herança deles era o Senhor, o próprio Deus disse isso. Então, o que acontecia quando apareciam ameaças externas num país que não é Estado? Você precisa convocar uma milícia, você precisa ter pessoas para poder defender o território, certo? Então Deus começa a levantar juízes, e o livro de Juízes é um livro muito engraçado na Bíblia, porque ele vai fazendo alternâncias entre períodos em que o povo obedece, Deus levanta um juiz justo, períodos em que o povo desobedece, depois que esse juiz morre, e começa com períodos de idolatria, aí vem um povo estrangeiro, começa a dominar Israel, de alguma maneira, física, economicamente, militarmente. Israel vira escravo de alguém de novo, e aí eles têm que se arrepender para Deus levantar um novo bom líder. Esse bom líder leva as pessoas ao arrependimento e à batalha, né? Eles vencem a batalha e depois o ciclo recomeça, e volta o cão arrependido, né? Vez após vez após vez. Quando esse período ele se encerra com Samuel ungindo Saul como rei, por mais que houve um golpe de estado antes de Saul, de um cara tentando se tornar rei em Israel, e eu desafio vocês a encontrar quem foi esse cara na Bíblia, eu não vou dizer o nome, mas teve. E isso, se eu não me engano, está no próprio livro de Juízes, né? Não durou muito tempo, tá? Mas, voltando ao assunto, Saul, ele é rejeitado por Deus, Davi é ungido rei, e o resto a gente já sabe, né? Teve Salomão, teve Roboão, teve a divisão do reino do norte e reino do sul, teve a invasão assíria, teve a invasão babilônica. Israel vai ser dispersado, a parte do reino que foi invadida pelos
assírios, vai se tornar depois o povo de Samaria, eles vão se miscigenar, por isso vai ter essa rixa entre judeus e samaritanos. O povo que estava com a descendência de Davi é levado para a Babilônia, volta para sua terra depois que os persas destroem a Babilônia, ou melhor, dominam, né? Porque inclusive a incursão persa que levou ao fim do reinado de Babilônia, ela não derramou na invasão nenhuma gota de sangue. Eles literalmente drenaram o rio, passaram por baixo, chegaram lá, botam a mão na cabeça, vagabundo, perdeu, né? Foi basicamente o que eles fizeram, tanto que eles pegaram os líderes e os sábios do exterior que os babilônicos haviam aprendido, entre eles Daniel, e tornam eles pessoas de confiança do reino da Medopérsia, né? Isso é uma coisa engraçada. E aí Ciro manda o pessoal de volta para Israel. Israel continua entre altos e baixos, tendo alguns reinos, tem o período de 400 anos de silêncio, tem a revolta dos Macabeus, aí veio o Império Romano, tomou conta de Israel. Isso aqui eu pulei um monte de coisa. Eu pulei, por exemplo, o período em que os gregos dominam, né, que inclusive foi uma coisa que foi sonhada por Daniel, foi revelada por Deus, e tem toda aquela questão que a gente não vai trabalhar hoje, a escatologia de Daniel, que também é muito interessante, porque o tema é a visão bíblica, histórica e filosófica do que é poder e do que é autoridade. Israel então existiu durante um bom tempo, não sendo um estado, não sendo um governo, sendo um monte de tribos bárbaras, entre aspas, que se reunia em torno de um juiz, de tempos em tempos. Esse juiz não era o mesmo, ele era escolhido aleatoriamente por Deus, não era por dinastia, não era por sangue, não era por família, não era por posse, não era por riqueza, não era por nada disso. Era simplesmente Deus vendo o povo fazendo bobagem, e aí o povo se arrepende, Deus levanta alguém para poder libertar o povo, e isso inclusive tem mulher que foi juíza, né? Tem o caso de Débora, que levou Baraque à guerra, dizendo: ó Baraque, você está aí, você está muito covarde, Deus vai dar inclusive os louros da vitória, não a você, mas a uma mulher. Tanto é que o exército que Baraque estava enfrentando, o líder do exército, Sísera, ele acaba sendo morto por uma mulher, assim como foi dito por Débora. Por que a gente está falando sobre isso? Porque existe uma certa confusão entre poder e autoridade, e existe uma certa confusão entre Estado e poder, na mentalidade das pessoas. Aqui, toda vez que eu disser a palavra Estado, você entende, tá? Governo, política, ok? Para ficar mais simples. Qual que é a visão bíblica a respeito de política, se a gente observa Israel como um laboratório de Deus, e esse laboratório funcionou durante um tempo como uma espécie de anarquia, sem um líder central, que só basicamente reunia as pessoas em períodos de guerra, através dos juízes, depois se torna uma monarquia, e por último, se torna uma província do Império Romano, e aí vem Cristo, e a história, a partir de Cristo, ela é outra, inclusive no segmento de como você interpreta as nações. Eu não sei quem se lembra do estudo que a gente falou a respeito de Kierkegaard, quando Kierkegaard dizia que cada pessoa é a si mesmo e a humanidade, e por isso o pecado ele é hereditário, todos nós de alguma maneira somos Adão e Eva também, e inclusive isso dá uma justificativa para no Antigo Testamento Deus punir as pessoas como nação e não como indivíduo, algo que parece que muda de paradigma a partir do Novo Testamento. A gente precisa entender o que Deus fala a respeito de poder, governo e autoridade. Qual a visão bíblica? Eu vou citar aqui alguns versículos brevemente, para os irmãos acompanharem o raciocínio. O primeiro deles está em Atos, capítulo 5, versículo 29, onde diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então está aí, o Senhor é teu rei em primeiro lugar. A gente tem 1 Coríntios 10, 26, onde está escrito que do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes, que é um repeteco de um salmo, inclusive, fica aqui o desafio para quem assistir esse vídeo depois, encontrar que salmo é esse. Nós temos também João, capítulo 18, versículo 36, onde Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora, nesse momento em que ele estava lá, se justificando diante das autoridades antes da crucificação, agora, o meu reino não é daqui, então um dia será. A gente tem João, capítulo 19, versículo 11, onde está escrito também, palavras de Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim de cima, se de cima não te fora dado. Jesus respondendo a Pilatos.
E a gente tem Romanos, eu destaquei aqui especificamente o capítulo 1, versículos 16 e 17, onde está escrito, Paulo vem trazendo as seguintes palavras: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se a gente for comparar esses dois últimos versículos, a gente tem Jesus respondendo a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, e a gente vê no versículo de Romanos, Paulo dizendo que o evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que isso é importante? Porque poder é basicamente você colocar algo para acontecer. Lembra da definição de poder que a gente está utilizando? Eu vou lê-la novamente para a gente dar contexto a essa fala. Poder é controle. Poder é poder fazer as coisas acontecerem. Poder é controlar, certo? Enquanto que autoridade vem da palavra autor. O que é um autor? Autor é uma pessoa que escreve sobre algo e por isso, por falar sobre esse algo, que ele é autor daquilo que ele fala, ele se torna uma autoridade naquele assunto. Ele é o autor daquilo que ele autua. Então, basicamente, autor, autoridade, como são duas palavras, uma que é consequência da outra, né? Autoridade é consequência do autor. A gente poderia substituir a autoridade por responsabilidade. E a responsabilidade, ela está muito ligada à capacidade, ou seja, o poder de controlar, de fazer algo, sem necessariamente ser o poder em si. A autoridade é a demonstração de um poder, de certa forma. Aqui a gente tem uma relação quase que de causa e consequência. Historicamente, como é que nós entendemos a questão do poder e da autoridade? Já que esta primeira abordagem aqui é a abordagem bíblica. A gente tem um autor chamado Stephen Luckes, e ele menciona que quando se dividiu a questão de governos, de poderes e de autoridades na política entre um espectro chamado esquerda e um espectro chamado direita, o espectro à esquerda deseja, através do poder político, corrigir as desigualdades naturais ou artificiais entre os indivíduos da sociedade, enquanto que o espectro à direita tende a valorizar mais a liberdade individual, apesar das desigualdades, para que as pessoas possam ter um uso criativo e se diferenciarem naturalmente do jeito que elas preferirem. Então nós temos um espectro à esquerda que deseja basicamente que um poder maior nivele todas as autoridades, e à direita nós temos a ideia de dispersão desse poder, de modo que cada um possa ter autoridade naquilo que Deus lhe conferiu. É por isso que, biblicamente falando, você sempre vai encontrar referências mais à direita do que à esquerda. Isso fica feio para dizer hoje em dia, mas é verdade. Se você fizer um estudo bíblico atento, você vai observar que Deus tem preferência de espectro. Apesar de haver toda uma noção de cuidar do órfão, de cuidar da viúva, existe, somado a isso, uma imposição muito grande de você assumir as responsabilidades pelos seus atos, para bem e para mal. Deus começa revelando a lei, para que a lei trouxesse a consciência do pecado, e a consciência do pecado nos levasse à redenção através de Cristo Jesus. Isso não parece um papel muito paternalista de cuidado. Isso me parece mais um papel de revelar quem é quem. Revelar o vaso que foi feito para desonra e o vaso que foi feito para honra, e muitas vezes através do sofrimento, como a gente observa, por exemplo, no livro de Jó, em que cada um é revelado a partir das agruras que aquele homem da antiguidade sofreu, e muitas vezes dizendo coisas que a gente até poderia aceitar teologicamente, mas que não estavam certas. Quem estava certo era a pessoa que sofreu muitas vezes sem merecer.
Mas a autoridade de Jó veio justamente de sobreviver a esse sofrimento, amparado por Deus e sendo fiel a Deus. Veja, ainda para Stephen Lucas, você tem um dilema entre esquerda e direita, que é basicamente o dilema de ordem versus liberdade. E ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o Stephen Lucas, ele coloca a ordem à esquerda e não à direita. Então, quem estivesse mais propenso a ter um pensamento político de liberdade seria um direitista, enquanto que quem estivesse com um pensamento mais relacionado à ordem seria um esquerdista. É por isso que você vai encontrar muitas vezes na internet pessoas falando, e até autores, se você for estudar de verdade o tema, dizendo que, olha, fascismo é de esquerda. É por isso que você vai encontrar gente dizendo, ó, ditaduras são coisas de esquerda e não de direita. E por isso que, enquanto que os esquerdistas vão dizer que os direitistas são as pessoas que querem governos militares, que nessa visão aqui também seriam de esquerda, os verdadeiros direitistas seriam as pessoas que querem ou a redução do poder do Estado, do poder do governo, ou mesmo a sua aniquilação, como é o caso das filosofias, por exemplo, anarquistas e anarcocapitalistas. Apesar de que, dependendo de onde você vai encontrar anarquistas com um pensamento talvez um pouco mais coletivista, mais à esquerda, e outros mais pendentes para as relações comerciais livres, como é o caso dos anarcocapitalistas. Não vamos entrar em detalhes políticos hoje, porque o tema principal é entender quais as diferenças e similaridades entre poder e autoridade na Bíblia, na história e na filosofia. E a gente vai continuar aqui nesse tema. Aristóteles, por exemplo, dizia que um homem é um animal político. Só que ele não quer dizer com isso que nós somos naturalmente inclinados à politicagem nem a votar nas pessoas. O que ele está dizendo é que, o que é política na Grécia? Polis era o nome que eles davam para cidades. Então, o homem é um animal político porque o homem vive em cidades. E aqui tem um ponto muito curioso, que é um dos motivos que me faz querer fazer um estudo mais aprofundado de Gênesis, que é justamente, e eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse versículo, em Gênesis 4,17. Vou pedir para o pastor Daniel ler para nós. Gênesis 4,17. Trechinho bem rápido, bem interessante. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Olha só. Então, Caim, com sua esposa, teve um filho, deu a ele o nome de Enoque, que não é o mesmo Enoque da descendência de Sete, que foi arrebatado em vida, tá? É outro Enoque, mas ele constrói uma cidade e dá o nome do filho dele. A primeira cidade relatada na Bíblia, ela está antes de Babel, e ela foi feita por um homem que declaradamente foi inimigo de Deus, o primeiro assassino. Para a gente não cair naquele negócio chamado falácia da ladeira abaixo, né? Da ladeira escorregadia, como a gente chama, que é olhar para um negócio e já prever a pior consequência possível, porque veja, outro poderia ter fundado a primeira cidade, né? Mas por acaso foi Caim. Então isso tem um peso simbólico muito grande, a ponto de pensadores como Alexander Dugin, que é um filósofo russo, vivo ainda, e o finado Olavo de Carvalho, amado por uns, odiado por outros, brasileiro, filósofo também, colocarem que existe uma simbologia mais profunda nesse negócio. É quase como se a ideia de você se cercar e se fechar dentro de um núcleo, dentro de uma cidade, para viver com os seus, no caso de Caim, fosse fugir de Deus. Vagabundo errante serás sobre a terra. E aí Caim fala, é muito pesada essa maldição que tu lança sobre mim. Quem quer que me vire me matará. E aí Deus diz, não, eu vou colocar uma marca sobre ti, porque quem quer que tocar em Caim será vingado 7 vezes. Tem até uma banda com esse nome, Avenged Sevenfold, né? É uma banda americana que o nome significa literalmente vingado 7 vezes, é baseado nessa passagem bíblica. Para quem ouve essas coisas, está aí a referência. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente falou lá no livro de Jó do problema das traduções, lembra?
questão toda aqui de Torre de Babel, ela lembra muito esses problemas linguísticos de tradução. A gente pegou um trecho lá de Jó, em que era falado sobre um monstro chamado Leviatã, que não é nenhum animal que tu pensar ou que você tentar traduzir e colocar ali, porque é basicamente a ideia de um monstro, tá? Assim como tem um outro monstro lá no livro de Jó chamado Behemoth, que algumas bíblias erroneamente traduziram como hipopótamo, porque a descrição do animal não bate quando você lê a descrição. Inclusive, a referência está lá no próprio capítulo 40 de Jó. Você vai encontrar lá na Almeida Corrigida Fiel, ou nas Almeidas mais tradicionais, lá o nome mesmo, Leviatã, Behemoth. O Leviatã seria uma besta marinha, um dragão do mar, e o Behemoth seria o monstro da terra. E o engraçado é que Alexander Dugin, Olavo de Carvalho e até pintores famosos, como o inglês William Blake, eles representaram governos a partir dessas imagens bíblicas. Lembra? Olha, Caim, o primeiro desobediente, fundou uma cidade, deve ter alguma coisa aqui. Um governo que não é o governo de Deus, de certa forma, né? A semente do que seriam as nações divididas umas contra as outras e muitas vezes tentando trazer o céu para a terra sem a necessidade de um Deus, né? Qual que é o ponto aqui? O Behemoth, ele costuma ser associado dentro dessas escatologias filosóficas a governos de extensão de terra, como é o caso da Rússia, que é a interpretação do Alexander Dugin, ou podem ser vistos apenas como aquela força que tem resistência a grandes mudanças, como o Olavo de Carvalho faz ao representar o Behemoth como uma força que está mais alinhada aos valores conservadores, né? E tem aquela visão, que inclusive é representada desde a época do William Blake por diversos pensadores, que o Leviatã seria a força das nações marítimas, né? A gente pega, por exemplo, a Europa, durante o período pós-renascimento, né, o período das grandes navegações, o que a Europa fez? Ela pegou toda a tecnologia que eles tinham para fazer grandes navegações e saíram aí rodando o mundo. Tem episódio até de perna longa, falando de Cristóvão Colombo, né, pedindo lá grana para a rainha Isabel da Espanha, para poder sair aí e provar que o mundo era uma bola, né? Ou que tinha um caminho mais curto para poder chegar até as Índias, ele acaba chegando no Caribe. E é por isso que Piratas do Caribe vai ter tanta referência às grandes navegações. O Leviatã, então, ele seria essa besta marinha. Teriam, então, dois grandes tipos de império dentre os governos humanos, que seriam os impérios marítimos e os impérios de terra. E os impérios de terra como adversários dos impérios marítimos. Por isso que normalmente quem está mais alinhado a um pensamento, digamos, eurasiano, como diria o Dugin, vai sempre estar passando pano lá para a galera da Rússia ou da China, né? Enquanto que a galera mais voltada para, a gente quer livre comércio, vai estar mais associada à figura do Leviatã, por conta do livre comércio ele ter surgido justamente através do mercantilismo das grandes navegações. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Vocês lembram do estudo de Apocalipse? Quando tem a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar? Não me pergunte qual é qual, porque eu sempre me confundo, mas uma é o anticristo e a outra é o falso profeta, não é mesmo? Então, aparentemente, a Bíblia dá uma conotação tanto quanto negativa a esses governos humanos como um todo. Se você pegar, por exemplo, o livro de Abacuque, tem um vídeo muito sucinto, curtinho, que eu vou colocar no grupo de WhatsApp depois para vocês assistirem, que é do Bible Project, né? É o projeto da Bíblia, é um projeto bem interessante que faz animações com pesquisa histórica, com histórias da Bíblia, com perspectiva teológica, filosófica, é bem interessante, falando sobre o livro de Abacuque. E a resposta que Deus dá a Abacuque de por que ele não pleiteia a causa dos mais fracos, olha, eu pleiteio sim, inclusive eu estou mandando aí a Babilônia para arregaçar com os infiéis de Israel. Aí Abacuque fica louco da vida e fala com Deus, por que você vai fazer um negócio desse? Eles são piores que nós. E se você prestar atenção nas entrelinhas, por isso que eu vou colocar o vídeo, já que a gente não vai ter tempo de abordar isso aqui com muito detalhe, é quase como se Deus estivesse dizendo para Abacuque, Abacuque, todo governo se torna a Babilônia, é só você dar tempo. Tempo. Quanto mais tempo você dá a um governo, mais ele tenta engolir
a sociedade como um todo, e mais ele tenta engolir a Deus, porque ele tenta se tornar Deus, ele tenta se colocar no lugar de Deus. Então é por isso que no Apocalipse, fazendo esse link do Apocalipse com o livro de Jó, e com essas teorias escatológicas da filosofia, né, você tem, usando o critério bíblico de interpretação, duas forças que são opositoras a Deus, seja a besta da terra ou a besta do mar. Por mais que alguns pensadores tentem fazer outras associações mais brandas, né, e a gente pode até usar dessas associações para poder explicar algumas coisas, biblicamente falando, os poderes constituídos na terra, eles são basicamente, com o tempo, eles sempre se tornam inimigos de Deus. Por mais que a princípio haja uma certa validação de Deus desses poderes no intuito de manter a ordem mesmo, né? E isso é bem interessante, eu quase não ouço as pessoas falarem sobre isso em estudo bíblico. Então vamos lá. Pensa comigo. Lá no meu grupo de trabalho, houve uma época em que nós éramos em 5. E decidindo democraticamente sobre qual seria a nossa farda de trabalho, 3 pessoas tinham 3 ideias diferentes de como seria a camisa, 2 pessoas tinham a mesma ideia de como fazer a camisa, e as 2 pessoas ganharam. Isso é democracia. Você não tem garantia nenhuma de que o voto da maioria é a vontade da maioria. Isso é bastante curioso. E pensando nisso, eu queria fazer uma provocação bem simples, que é a seguinte: será que as eleições não são mais do que uma decisão do que vai acontecer com a sociedade? São um termômetro simbólico de quais os valores para os quais a sociedade pende? Eu estava vendo esses dias atrás um policial dando uma entrevista dizendo: olha, o governo atual, que vocês sabem bem qual é, ele me deu muito mais liberdade de me armar do que o governo anterior. E eu fiquei assim, poxa, que negócio é esse, né? E ele foi apontando: olha, nas minhas equipes de trabalho agora a gente pode adquirir mais arma do que no governo anterior, que a pauta era essa do governo anterior, o que é bastante estranho. E esse mesmo policial, ele veio dizendo: olha, sabe o governo anterior? Ele aprovou um monte de leis feministas, que esse governo agora não precisou trazer à tona. E aí você fica pensando, poxa, que engraçado, né? Porque na verdade, quando você vota, você não sabe se de fato a pessoa que você está elegendo, se ela vai cumprir as promessas que ela fez. E de fato, você não conhece as pessoas em quem você vota, e elas não te conhecem. Então, a ideia de representatividade nos governos de hoje, me corrija se eu estiver errado, mas tem alguma coisa muito estranha com essas ideias de representatividade. A menos que você tenha uma cidade muito pequena, com acesso a vereadores, a prefeito, ou que você funcione como um condado, como acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, em que o governo ele é tão quebradinho e a autoridade ele é tão fragmentada, que você tem pequenas autoridades às quais você pode recorrer a nível local. As grandes autoridades, elas não sabem que você existe, então elas não podem de verdade te representar, inclusive o pessoal do legislativo. Aqui, trazendo apenas uma reflexão, uma provocação bem rapidinha sobre essa questão. Tem um autor bastante famoso na sociologia chamado Max Weber, né? E ele diz que a única função de existência do governo enquanto Estado é o monopólio da violência legítima e a cobrança de impostos. Isso em qualquer época, em qualquer lugar. São as únicas 2 coisas que o governo faz: tirar teu dinheiro e fazer guerra. Quem está dizendo isso? O mesmo cara que escreveu a respeito de como o protestantismo ele serviu como uma alavanca econômica para as nações livres do Ocidente. Então eu acho que tem um pouquinho de autoridade para dizer o que está dizendo. Dentro da filosofia, nós temos 2 grandes pensadores que eles abordam a questão de governo, de poder, e de como esses poderes se manifestam na sociedade. Eu vou citar aqui Platão e Aristóteles. Então, primeiramente Platão, que é o mais antigo. Platão vai dizer que a gente compreende melhor os sistemas de governo quando pensa geometricamente num losango, tipo a partezinha amarela da bandeira do Brasil, né? E esse losango, a ponta de cima é o governo justo de um só, um rei justo. Tipo, eu não vou citar o rei Davi, porque Davi fez tanta besteira. Eu vou citar o Aslan, de Nárnia, né? O rei Aslan, né? Ou os 4 reis que ele elege quando ele vai embora. O rei Edmundo, a rainha Susana, eu esqueci o nome dos outros 2, cara, eram 4 reis em Nárnia, enfim.
Assista Crônicas de Nárnia, é um filme bem bacana. Governo justo de um só, e aí você tem, um pouco abaixo, nesse mesmo losango, a aristocracia, né, que é um governo em que poucos governam para o bem de todos. Depois, você tem uma democracia boa, em que muitos governam para o benefício de muitos. Só que na parte invertida, na parte inferior do losango, você tem também a democracia ruim, em que muitos cuidam apenas dos próprios interesses. Você tem uma oligarquia, ao contrário da aristocracia, em que poucos cuidam apenas dos próprios interesses. E, na pontinha de baixo, o governo injusto de um só. Platão enxergava que existiam formas de governo que eram moralmente superiores, por isso a ponta de cima do losango, e moralmente inferiores, a ponta de baixo do losango. Então, para Platão, o governo ideal seria de um rei justo. Isso é interessante, porque quem já leu a República de Platão, parece que ele está querendo que Cristo venha à Terra e bota ordem no galinheiro. Agora, o melhor dos governos, segundo Platão, seria um homem justo governar, e o segundo melhor, poucos homens justos governarem, e o terceiro melhor seria muitos homens justos, mas assim, muitos, sabe, bem distribuidão o poder para poder governar. E essa mesma democracia que pode ser boa, ela pode ser ruim também, porque pode virar num cada um por si e Deus por nós todos. Toda vez que tu ouvir a palavra oligarquia, você lembra, oligarquia ruim, aristocracia bom, tá? Porque senão você vai virar um esquerdista. Toda vez que você ouvir a palavra democracia, aí você pode riscar essa do dicionário, que essa ninguém mais sabe o que significa. Então eu vou passar aqui para Aristóteles. Aristóteles, ele tem um pensamento mais piramidal, né? Tem o losango, que é aquele negócio no meio da bandeira do Brasil, e tem a pirâmide, que é o triângulozinho. Na visão de Aristóteles, esse triângulo está dividido em duas faces. Cada face tem parte de cima, lado bom, lado ruim, né? Parte do meio, lado bom, lado ruim, parte de baixo, lado bom, lado ruim. Então, o governo de um pode ser justo e o governo de um pode ser injusto. O governo de poucos pode ser justo ou pode ser injusto. E o governo de muitos pode ser justo ou pode ser injusto. Com a diferença de que o Platão, ele já ia dizer de cara que a democracia boa era o pior de todos os regimes bons, mas dentre os regimes ruins, a democracia era o menos mal. Já o Aristóteles vai dizer que o sistema degenerado é sempre uma forma de tirania, uma tirania em que um impõe sua vontade sobre muitos, ou que poucos impõem sua vontade sobre todos, ou que vários ficam só na demagogia de falar bonito, mas farinha pouca meio que é um primeiro. E aí eu me lembro que a Bíblia ela fala muito no Antigo Testamento de cuidar dos órfãos das viúvas, cuidar dos órfãos das viúvas. E esse pensamento ele permeia inclusive o Novo Testamento, a ponto de Ananias e Safira, eles chegam e mentem a respeito das propriedades que eles haviam vendido para poder dividir os bens, para poder cuidar dos mais necessitados. E Pedro fala: olha, vocês não tinham obrigação nenhuma de vender o que era de vocês, que a propriedade privada era de vocês, mas como vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês vão levar aqui a lapada, e morrem os dois. Interessante, né? Por que a gente está falando de propriedade privada? Porque basicamente, quando a gente começa a falar em direita e esquerda, do ponto de vista histórico, isso começa na Revolução Francesa, século XVI, acho que é isso. E na época a França era um reinado, e o rei não estava conseguindo administrar direito. Então, existiam vários grupos revoltosos diferentes. Existiam os mais moderados e conservadores, que eram os girondinos, que sentavam à direita nas assembleias, e havia os jacobinos, que eram mais radicais e revolucionários, que sentavam à esquerda. Daí a divisão de esquerda e direita. Olha, a gente quer ordem, a gente quer que o Estado mande em tudo. E os outros, não, calma aí, vamos ver, vamos olhar para ver como é que as coisas acontecem, vamos preservar o que é bom e tal. É a partir de uma revolta, que toda revolta basicamente é de esquerda, que você desenvolve o pensamento de esquerda e direita, enquanto esquerda a questão mais revolucionária e direita a questão mais, não, peraí, vamos com calma, né? Devagar com andou com santa de barro. O que eu acho basicamente uma ironia muito grande. Então volta aquele pensamento lá do início, em que a gente fala que basicamente todos os governos são de esquerda.
Uma coisa que o próprio Olavo de Carvalho chegou a dizer, porque ele dizia que hoje todos os governos são governos fascistas, não existem exceções. Todos os governos operam com essa mesma lógica. A lógica de fugir de Deus e tentar se tornar um Estado totalitário com o passar do tempo. O que pode não ser uma totalidade assim, de governo a nível, sei lá, do exercício da violência, mas hoje com os meios digitais tem todo um certo controle, né, do que pode ser dito, do que não pode. A maior parte dos girondinos na Revolução Francesa defendia uma transição para um modelo parecido com o da Inglaterra, né, em que existe um rei, sim, mas esse rei tem pouquíssimo poder, ele só convoca eleições, e o povo, na verdade, tem o parlamento, que é eleito, né, com um primeiro-ministro, com um senado, etc. e tal, com a casa dos comuns, com a casa dos aristocratas também, né, que seria o alto e baixo clero, correspondente ao modelo que nós temos também na Câmara e no Senado aqui no Brasil. O rei continuaria como chefe de Estado, mas não teria mais o poder real, porque a Assembleia tomaria o controle. Já os jacobinos, que eram os revolucionários, que se sentavam mais à esquerda, eles eram bem desunidos em termos de pensamento, mas a maior parte queria a extinção da monarquia e eles foram basicamente tomados pelos pensadores mais violentos, tanto é que a Revolução Francesa acabou cortando mais cabeça do que fazendo trabalho que prestasse, a ponto de o próprio líder dos jacobinos, o Robespierre, ele ter sido levado à guilhotina também. Anos sangrentos se passaram. Só que aconteceu uma inversão curiosa no que diz respeito à propriedade privada. Durante a Revolução Francesa, não havia debate sobre a gente vai acabar com as propriedades. Não era bem assim. Tanto girondinos como jacobinos, eles acreditavam que a propriedade privada era a única garantia que você tinha contra o poder de um governo tirânico, como era das monarquias francesas até então. Quando vem Karl Marx, isso muda. Alguns dizem que o Karl Marx ele pega muito dos pensadores anarcocomunistas, né, da antiga Europa, e que pensavam assim, a gente não precisa de governo, a gente só precisa cada um estar cuidando aqui, todo mundo toma conta dos meios de produção e tal. Só que o Karl Marx ele inventa uma coisa extra. Ele inventa uma coisa extra que é um governo que tem que pegar tudo que é produzido e deixar nas mãos dos trabalhadores e dividir tudo igualmente, e um dia esse governo vai deixar de existir porque já vai ter uma justiça e vai ser o céu na terra. Uma coisa que nunca se configurou e nunca vai se configurar, porque é uma impossibilidade. Uma impossibilidade que não lida nem com a ganância humana, nem com o pecado humano, que são dois conceitos muito primorosos para você trabalhar tanto a parte de economia quanto a parte de teologia, né? Ele basicamente está negando que a natureza humana seja suscetível de ganância, aliás, seja suscetível também de diferença, que é um problema psicológico, e que seja suscetível de pecado, porque Marx era um materialista ateu. Quando Marx ele traz a sua visão de esquerda, não era apenas o corte de cabeça dos jacobinos, porque Marx também tinha pensamentos a respeito do uso de violência, através de uma revolução armada para trazer a igualdade na terra, o que não faz o menor sentido, na minha opinião. Temos problema com roubo, com violência, com falta de alimento, falta de segurança, qual é a solução? É sair matando as pessoas. Me poupe. Mas, quando ele traz essa ideia de, olha, vamos acabar com a propriedade privada, porque a propriedade privada é um jeito de roubar as pessoas, teve gente que caiu. Então, qual que é o ponto aqui? O Marx, ele trouxe uma novidade para o pensamento de esquerda, que é, olha, vamos acabar com a propriedade privada, porque aí a revolução vai dar certo. E aí a gente precisa de uma resposta bíblica para isso, porque é um projeto de poder que também afeta a igreja, certo? Então, eu vou ler aqui com os irmãos, 1 Timóteo 5,18, deixa eu me aprontar aqui, 1 Timóteo, quem puder me acompanhar, por favor, que talvez você queira marcar esses versículos na tua Bíblia, 1 Timóteo 5,18, a parte B do versículo vai dizer o seguinte: digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. O Marx pode olhar isso aqui e falar que é mais-valia o quanto ele quiser. Os ricos estão explorando os pobres. O que está dizendo aqui é que digno é o trabalhador do seu salário. Isso é uma defesa da propriedade privada. Me corrija se estiver errado. E aí a gente vai para Romanos, capítulo 4, versículo 4, para ler mais um versículo sobre propriedade privada.
que diz o seguinte: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Romanos 4,4. Deixa eu tentar colocar numa tradução um pouquinho mais recente, para a gente conseguir entender isso melhor. Alguém tem nova tradução na linguagem de hoje? Romanos 4,4? Eu quero clareza. Romanos 4,4. O salário que o trabalhador ganha não é um presente, mas é um direito a partir do trabalho que ele fez. O que é isso? Quem não quiser trabalhar, também não coma. Isso está em Provérbios. É mais uma vez uma defesa da propriedade privada. Vai ter gente tentando perverter isso daí, dizer que é outra coisa, mas não é isso quando você olha para a Bíblia como um todo. Propriedade privada. O que mais? O que reis costumam fazer? O que governantes, o que presidentes, o que primeiros ministros, o que Deus nos livre e guarde, governadores e prefeitos costumam fazer? Eles tomam, certo? Eu quero que os irmãos deem uma olhadinha em alguns versículos que eu separei aqui para a gente ler em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Samuel 8, vou aqui no papel que é mais ágil. A gente vai começar no versículo 8 e a gente vai ler saltando alguns, né, até o 18. Segunda Samuel, 1 Samuel 8, pronto. Versículo 11: este será o costume do rei que houver de reinar entre vós, ele tomará os vossos filhos. Pode ter uma exceção ou outra, mas normalmente quem toma está pegando algo que não é seu, né? Mas vamos ver o que continua dizendo aqui, né? Vamos acompanhar, vamos para o 13. E ele tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. A gente vai para o 14. E ele tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. Versículo 15. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados, ou seja, os amigos do rei. Versículo 16. Também os vossos criados e as vossas criadas e vossos melhores mancebos e vossos jumentos tomará. Vamos para o 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia, porque foram eles mesmos que pediram rei. Qual é o resumo de 1 Samuel 8? Reis tomam, ou como alguns preferem dizer hoje em dia, imposto é roubo, né? Mas enfim, qual que é o problema? O problema é que com o tempo isso acontece. É interessante a gente ver que Samuel está prevendo o que viria a acontecer depois, né? Eu não sei bem se falar de memória é viável no estudo bíblico, mas me parece que também Moisés disse alguma coisa lá em Levítico sobre quando Israel tivesse um rei, reis fariam um monte de coisinhas não muito legais, não muito agradáveis. Mas assim, fica para a gente olhar a Bíblia com mais atenção, né? Às vezes a memória da gente ela dá umas falhas. Agora aqui em 1 Samuel 8, aqui é certeza, e aqui eu estou mostrando para vocês. Reis tomam o que não lhes pertence, tomam para seu próprio uso, para seu próprio deleite, para seus próprios amigos. Tomar é uma coisa que é compatível com propriedade privada? Acho que não, né? Porque se é do outro e eu tomo, eu estou tirando de alguém uma coisa que não me pertence.
Lembra do Max Weber? A única função do governo é basicamente fazer guerra e cobrar impostos. E aí, a gente tem aquela passagem de Romanos, que é mais complicada para a gente advogar esse tipo de interpretação, como a gente está trabalhando aqui nessa noite, que é Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, onde algumas pessoas talvez se lembrem desse versículo como todo governo, né, emana de Deus, mas na verdade o termo não era bem governo, era autoridade, por isso que eu estou falando aqui. Autoridade e poder são coisas diferentes. Autoridade e governo são coisas diferentes. A gente vai ler aqui Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, para a gente refrescar a memória. Diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Eu já vi tanta gente pregar usando esses dois versículos com a palavra governo no lugar de autoridade. E eu fui checar algumas traduções aqui no aplicativo da Bíblia, e sempre está autoridade. Tem uma tradução em que isso é colocado como potestade. Só que potestade dentro da Bíblia também é autoridade. Uma autoridade de nível macro, né? Às vezes é utilizada para governantes, que tem um grande território, às vezes era utilizada para potestades espirituais, né? Como a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo utilizar, mas sempre no sentido de autoridade. Autoridade é quem exerce uma função. Autoridade é alguém que está realizando algo, e a partir daquilo que a pessoa realizou, ela se torna responsável por aquilo que ela fez. Ela está fazendo algo que a gente pode chamar como uma demonstração vulgar de poder, né? Mas esse poder, sim, ele é dado por Deus, porque todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Só que uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que muito da nossa teologia parte de principados e potestades se rebelarem contra Deus e continuarem tanto com seu poder como com sua autoridade, que foi dado por Deus, porque vem de Deus, mas usando contra Deus. E aí vem o pulo do gato. O pulo do gato é: se toda autoridade vem de Deus, a mesma deveria estar moralmente de acordo com Deus, e se não está, não procede de Deus. Como é que a gente concilia isso aqui? Porque é difícil. Em Isaías, o próprio Deus disse: eu crio o mal. Só que criar é diferente de gerar. Quem é nascido de Deus tem a vida, né? Engraçado que o primogênito dos mortos, o primeiro gerado de Deus, e aqui tem até uma questão engraçada. Quando assisti os Smurfs, eu era pequeno, eu não sabia por que eles faziam uma distinção tão grande na história entre gerar e criar. O Gargamel, que é o inimigo dos Smurfs, ele é um feiticeiro, ele cria uma versão feminina dos Smurfs, que é a Smurfette. Ele cria, segura essa palavra, mas ele não a gera. E quando ela vai ser tipo uma infiltrada no mundo dos Smurfs, para que ela possa levá-los ao caldeirão e Gargamel possa devorá-los, ela é convertida pelo papai Smurf, e ele diz para ela: olha, você parece conosco, mas você não é uma de nós, porque você foi criada, mas não gerada. E ela tem que passar por uma experiência de ser gerada Smurf para se integrar àquela comunidade. Ela tem que nascer de novo. Era um desenho dos anos 80, e eu não estou falando do filme em 3D que eles fizeram, estou falando do desenho original, e eu bugava a minha mente quando era pequeno isso. Então, Deus, quando a gente nasce de novo, Ele nos gera para sermos como Cristo. Deus, Ele cria o mal, mas Ele não gera. Da mesma maneira que um escritor, ele pode escrever lá um livro, sei lá, tipo Stephen King, um livro de terror, mas ele não é moralmente responsável pelos crimes do personagem mau que ele coloca na história. Só que sim, temos aqui um impasse. Toda autoridade vem de Deus, inclusive a autoridade má, mas aqui eu quero abrir uma brecha dentro da interpretação geral da Bíblia para o problema que nos traz Romanos 13, 1 e 2, que é: eu me submeter a uma autoridade que está usando seu poder contra Deus é obedecer a Deus só porque Deus também criou o vaso de desonra e criou o mal? Eu acho que não. E eu entendo que tenha cristãos que pensam diferente, mas em certa medida eu enxergo que a Bíblia ela tenta pegar coisas muito difíceis e muito opostas e tenta trazer uma conciliação.
A própria natureza de Cristo, que o Alex abordou aqui, que inclusive depois virou um pequeno debate lá no grupo, é uma dessas coisas. Como é que você concilia a natureza humana e a natureza divina? Como é que você é, segundo a confissão de Lutero, ao mesmo tempo santo e ainda assim pecador? Como é que você concilia o mundo espiritual com o mundo material? A Bíblia está recheada dessas questões de conciliação de coisas opostas, em certa medida. Alguns poderiam até pensar que seriam contraditórios, mas logicamente falando não seriam contradições, seriam paradoxos. Por isso que no último estudo a gente trabalhou um pouquinho de paradoxos em Kierkegaard, né? São paradoxos mesmo, são coisas que a gente não vai conciliar. Tem um escritor cristão chamado Chesterton, que ele dizia, olha, não sou eu que vou sanar as contradições do mundo. E Chesterton, enquanto escritor, enquanto cristão, ele era conhecido como o príncipe dos paradoxos, porque ele observava esses paradoxos não só no comportamento das pessoas, como nas próprias escrituras, ao tentar conciliar coisas muito estranhas entre si. Deus cria o mal, sim, o próprio Deus diz isso, não dá para negar, desculpe quem pensa diferente, mas ele não gera. Como o mal é gerado? Isso é um mistério, a gente não sabe como que a rebelião no céu se inicia a partir de seres que tinham poder vindo de Deus, autoridade vinda de Deus, e depois que se rebelam, eles continuam com esse poder e autoridade, mas para servir de opositores a Deus. Obedecer a esses seres, compactuar com eles seria pecado. Então por que a gente pensa diferente com relação ao governo muitas vezes? Fica a pergunta. Seguindo aqui no nosso estudo, a respeito das visões histórica, filosófica e bíblica de poder e autoridade, eu trouxe um pequeno trecho que eu acho que seria interessante da gente ler, de um pensador chamado Santana, e ele traz essa referência de Gênesis 4,17 em um dos textos dele, depois eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp, dizendo as seguintes palavras: a primeira cidade foi uma criação de Caim, em Gênesis 4, versículo 17, enquanto que Sete, o filho que ficou no lugar de Abel, né, e sua geração, ou seja, os descendentes de Sete, viviam em tendas, eram nômades. A criação de cidades exigia, antes de tudo, a demarcação de território fértil para cultivo renovável do solo, exigindo com isso uma técnica agrícola. Lembrando que Caim foi agricultor, e aí volta aquele pensamento lá, que eu citei, né, do Alexander Dugin, do Olavo de Carvalho, a respeito da cidade ter sido construída por Caim não ser uma mera coincidência, né? Caim fugido de Deus, vagabundo errante sobre o mundo. Então, Caim era agricultor. A construção das cidades dependia de demarcação de território fértil para cultivo renovável do solo e alimentação dos animais. Tal demarcação exigia a construção de muralhas para evitar invasões e furtos, exército, armas para a defesa do território. Então, pode-se supor que a guerra nasce com a origem das cidades, na defesa em que seus moradores fazem de seus territórios contra invasores, nascendo daí a noção de povo, língua, Torre de Babel, religião e raça própria, por mais que a ideia de raça ela seja uma ideia bem recente, é uma coisa quase que do século XX, tá? Não tinha noção de raça antes disso. Além de uniformização da cultura. Muita gente fala mal de globalização e de internet porque parece que está todo mundo virando a mesma coisa com o passar do tempo, né? Não tem mais diferenças regionais, não tem mais diferença de pensamento, não tem mais diferença musical, não tem diferença de veste, e tudo acaba sendo nivelado por baixo. É um ponto negativo do capitalismo que, mesmo eu preferindo a gente viver com as liberdades que o capitalismo nos traz, ele me incomoda demais da conta. Eu inclusive parei de ir para a academia porque as músicas tocadas, elas me perturbavam. Eu não consigo fazer exercício num ambiente onde são tocados certos estilos musicais, com certas letras, e em Bipitanga isso meio que é um problema generalizado. Deixei meu dinheiro lá, era para mim e para minha esposa, e a gente não foi porque me incomodava profundamente. Isso é uma das coisas que a aculturação ela faz. Quando você tenta tornar todas as culturas iguais, por mais que seja por relações comerciais e pacíficas, você também acaba nivelando todo mundo por baixo. Então, que enquanto que nos governos de esquerda você acaba massificando a miséria material, nos governos de direita você acaba massificando a pobreza espiritual, a pobreza cultural, a pobreza intelectual também, o que eu acho que é um problema muito grande, que a gente não pode virar os olhos para não ver, porque de fato existe.
mesmo sendo o melhor dos piores governos, né? Então, continuando aqui o texto de Santana, a guerra nasce com a origem das cidades, na defesa em que seus moradores fazem de seus territórios contra invasões, nascendo daí a noção de povo, língua, religião e raça própria, de uniformização da cultura. Com o aumento da população, se diminui o espaço por habitante, surge a necessidade de expandir territórios, ocasião para uma nova guerra, dentro e fora do espaço urbano. Isso no Oriente Médio, em que Israel vivia, inclusive tinha uma estação, que era a estação das guerras. A gente tem primavera, verão, outono e inverno, eles tinham uma estação de fazer guerra. E aí, Santana vai colocar aqui uma impressão que é dele, tá? Ele vai dizer que a expansão dos territórios, ocasião para uma nova guerra, dentro e fora do espaço urbano, origem da criminalidade das campanhas militares, que na época era oriunda da posse ilegal de terras, fonte de toda a riqueza. Isso aqui já é impressão dele, eu tenho umas discordâncias com esse detalhe. E aí ele termina o texto dizendo: o bandido é o soldado que luta contra o seu próprio país. Ou ainda, o soldado é o bandido que luta contra o país dos outros. Nesse aspecto, ambos são moralmente idênticos. Se condenamos a ação do bandido, devemos condenar também a ação do soldado. Talvez seja por isso que entre os cristãos puritanos havia meio que uma doutrina de proibição de participar de campanhas militares, de se filiar ao exército, inclusive de demonstrar, como é que se fala? Não é nacionalismo, patriotismo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a ideia de você ter hinos nacionais e a veneração de símbolos nacionais, como a bandeira, as forças armadas, ela começa a partir do século XVIII, finalzinho do XVIII para o início do XIX, que coincidentemente são os séculos em que vão se fomentar e se fermentar pensamentos revolucionários ao longo do mundo. Curioso, para não dizer outra coisa. Então, para a gente poder fechar esse estudo dessa noite, me parece que os mitos geralmente estabelecidos pela esquerda é que a sociedade precisa de uma força superior como um Estado para poder se controlar e regular, mas essa força acaba tornando o que nos engole, substituindo o papel de Deus, fingindo ser um pai populista e nos tornando essencialmente irresponsáveis. Do outro lado, o que nos torna irresponsáveis na parte da direita seria fomentar em nós, através da posse de bens materiais, a pobreza de espírito e o hedonismo, que também nos torna moralmente irresponsáveis. A gente está numa situação um tanto quanto complicada. Daqui mais alguns dias, quando eu tiver uma oportunidade de organizar melhor as ideias, eu quero voltar em alguns desses tópicos para a gente falar, por exemplo, sobre as 3 obras mais importantes da literatura do século XX, que são 3 distopias, uma delas sobre a morte intelectual, que é o Fahrenheit 451, e as outras 2 que elas encaixam muito no perfil de Leviatã e de Behemoth, porque nós temos Admirável Mundo Novo, que é basicamente o mundo em que nós vivemos, um mundo que é controlado por drogas, por prazeres momentâneos, por tecnologia, nos tornando cada vez mais imbecilizados e alienados de nós mesmos e de Deus, enquanto que, porque isso é direita, tá? Não é o que a direita defende, mas é o que as relações de livre comércio elas causam com o passar do tempo. Lembra de Abacuque? Eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Todo governo, com o passar do tempo, ele vira uma Babilônia. E por outro lado, nós temos 1984, que é basicamente uma distopia que mostra como governos autoritários, eles tendem a se tornar cada vez mais ditatoriais e cada vez mais violentos no controle das pessoas, inclusive silenciando o pensamento opositor. Não é nem a oposição, é o pensamento da possibilidade da oposição. São livros que eu considero essenciais para a gente analisar essa questão, não só a partir do ponto de vista bíblico, mas também a partir do que acontece ao nosso redor, talvez aumentando um pouco mais o nosso imaginário. É importante lembrar para nós que somos protestantes que a nossa formação cultural ela tem que ser mais ampla. O protestante, às vezes, ele confunde o sola escritura com nuda escritura. Sola escritura é que a Bíblia somente tem as respostas essenciais para a salvação,
mas ela não detém todo o conhecimento necessário para se resolver tudo na vida. Isso não é dizer que a Bíblia é incompleta. A Bíblia é perfeitamente suficiente para salvação e edificação, mas ela não te ensina, por exemplo, a fazer cálculo de Bhaskara, que é uma coisa que engenheiro usa. Gleison não está aqui hoje, mas ele poderia explicar isso melhor para vocês. Então, tem alguns conhecimentos que a gente precisa, às vezes, beber de mais fontes para reforçar aquilo que a gente sabe e até para poder ensinar sem necessariamente ficar uma pessoa que bitola nos temas religiosos. É por isso que sempre quando eu tento trazer uns estudos, eu tento linká-los com outras coisas que também dizem o mesmo que a Escritura diz, de maneira a reforçar isso para vocês. E talvez para vocês terem referências para um tempo de lazer, um tempo de estudo, vocês entenderem também que alguns pontos da nossa fé, eles estão presentes em outras literaturas, em outras fontes, porque você não vai discutir só com crente, à medida que o tempo passar, e você não vai precisar apenas das respostas dos versículos bíblicos, quando você tiver que evangelizar alguém, porque tem hora que a gente evangeliza igual quem come mingau quente, sabe? Você vai comendo pelas beiradas, até você chegar nos finalmente. Para encerrar essa reflexão de hoje, pessoal, eu peço que os irmãos leiam comigo Provérbios 29, versículo 2, e a gente vai dar o desfecho do estudo de hoje. E quando eu digo que a Bíblia ela tenta conciliar muitas vezes essas duas forças, eu quero deixar muito claro para os irmãos que é o seguinte: não é porque todo governo ele se torna uma Babilônia que ele seja sempre uma Babilônia. Davi, ele é usado como uma metáfora de bom governante, a ponto de Jesus ser chamado de filho de Davi. Então não é como se não fosse possível ter bons governos, e não é como se todo cristão tivesse que ser um Quaker, afastado da sociedade, do Estado, um anarquista, ou um cara que está lá vivendo no meio do mato, sem se envolver com questões políticas. Eu apenas estou colocando aqui, sim, existe a necessidade de nós termos os dois dentro da igreja. Existe a necessidade de nós termos pessoas para pleitear por essas causas, mas existe também a necessidade de nós termos do outro lado, gente que pensa que, olha, governo não parece ser uma coisa muito boa, tá? Isso aí normalmente tem cheiro de bigodagem. Com o passar do tempo as coisas tendem a degringolar para usos não muito bons da autoridade, e esse jogo de contrapesos, ele é muito importante, para a gente conseguir lidar com os problemas da sociedade que muitas vezes nos afetam enquanto igreja, principalmente os dilemas morais, que a gente vai ter outros momentos para abordar também nos nossos estudos. Então, Provérbios 29, versículo 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Porém, quando domina ou quando governa o perverso, o povo geme, ou suspira, ou chora, né? Você vai encontrar essas traduções aí com essas 3 palavrinhas, e nenhuma delas tem uma conotação muito boa, né? Quando os maus governam, o povo sofre. Fica a reflexão para os irmãos. Deus os abençoe, e a gente encerra por aqui.